Olá, somos a Consciência, compartilhando o tópico Ensinamentos da Consciência. Vamos lembrar, antes de entrar nos detalhes, que todos os vídeos têm na sua descrição um ou mais links, tendo pelo menos um link do conteúdo que é apresentado no vídeo, de modo que quem quiser acessar o conteúdo e eventualmente baixar para poder imprimir, fique à vontade, existe essa possibilidade, porque muitas vezes existe o interesse de imprimir para poder rabiscar um pouco, escrever, fazer comentários, fazer anotações, dando continuidade a uma pesquisa pessoal, tá ok? Então, vamos aos detalhes. A consciência ativa constitui ensinamentos que servem como uma bússola para a nossa atuação autoconsciente. Procura-se estabelecer e manter um vocabulário consistente a partir de aprendizados de diversas fontes. As diversas fontes consultadas e pesquisadas normalmente apresentam vocabulários próprios, que podem e talvez devem ser adaptados, talvez devam ser adaptados para manter a consistência do modelo mental do estudioso. É comum ocorrer que o modelo mental do pesquisador tenha mais afinidade com alguma fonte de pesquisa, o que facilita a elaboração. Essas elaborações e adaptações são facilitadas com a prática de anotações. Essas anotações possíveis são recomendadas e orientadas na seção Eixo Evolutivo, que trata a transição de estagnantes a mutantes. O básico, o pensamento pode navegar à deriva sem a bússola da consciência. Essa é a liberdade falsa do eu que trai a sua identidade verdadeira. A liberdade verdadeira é a postura consciente a favor de si mesmo. É a autoconsciência do self sendo predominante, com o ego guiado pelo ser. O eu que opta por se identificar com o self usufrui satisfação direta da raiz do próprio ser. Estando satisfeito na fonte, está livre de ser mal conduzido pelo ego. Qual o defeito original do ser humano? Inversão da liberdade, inversão da própria identidade, inversão do sentido da vida. Qual é a raiz da inversão? A raiz da inversão é estar contra si mesmo. Não se reconhecer é como ter inveja de si mesmo, de seu lado mais rico de benefícios, tá ok? Como somos a consciência, essa postura invertida significa estar contra ela, estar contra a consciência. Então, temos o ego invertido como condutor do eu, quando a consciência não está ativa. Mas o ego convertido, ele se torna instrumento do eu.
com a consciência ativa. Aqui uma frase, um ensinamento do filósofo brasileiro Humberto Roden. O ego é um péssimo senhor, mas é um ótimo servidor. Questão, problema de pesquisa. Como se dá a inversão? Por que nos privamos de nós mesmos? Por que ficamos contra nós mesmos? Por que não usufruímos a nossa essência? Hipóteses básicas da pesquisa. Causa primordial da autoprivação é a formação do ego, esquecendo a autoconsciência. Temos aqui a fórmula de orientação do Pierre Weil, da psicologia transpessoal, que é uma orientação muito objetiva, muito esclarecedora. A fórmula é VR igual a F e C, ou seja, a vivência da realidade é função do estado de consciência. A consciência ativa traz o sentimento de satisfação, que é incondicional. O sentimento bom cria pensamentos e emoções de efeitos benéficos. Consciência inativa desperta pensamentos e emoções de insatisfação. E pensamentos e emoções negativos reproduzem ou projetam o mal-estar em nosso contexto de atuação. Somos movidos por significados. Tá? Isso é um fator importante. Nós somos movidos por significados. Temos inclinação para justificar tudo. Então existem tendências para justificativas de insatisfação, com a atitude de encontrar suposta causa externa da nossa insatisfação. E temos também justificativas para a satisfação, incluindo aquela satisfação direta da raiz do nosso ser. Então, a atitude correspondente a essa justificativa é procurar suposta causa externa, procurar um motivo para estar feliz, para estar satisfeito. O Carlos Drummond de Andrade deixou um ensinamento que reflete muito isso. Ele diz: a verdadeira felicidade é uma felicidade sem motivo, ou seja, é algo que vem de dentro de nós mesmos e não de uma expectativa externa realizada, né? Sem precisarmos procurar uma suposta causa externa. A inversão é vista na psicologia também em termos de inveja. Inveja significa não querer ver. Temos a inveja original e a inveja sintomática. A inveja original é interior, é estar contra si mesmo, é não reconhecer o próprio ser. E a inveja sintomática é exterior, é um desgosto com o bem, incluindo o bem demonstrado por outras pessoas, na vida de outras pessoas, né? Esse é o tipo de inveja mais conhecido. A inveja original interior, ela, como o próprio nome diz, ela é mais escondida, mas a inveja sintomática, ela é exterior e ela tem a proteção do orgulho como defesa do ego que assume essa atitude. Manifestações psicossociopatológicas. O eu, identificado com o ego, manifesta traços patológicos. A avareza, que é também conhecida, pode ser traduzida como inveja interior, né? Usar a riqueza interior só em casos de extrema necessidade.
É a nossa dimensão superior tratada como um órgão de emergência. É fácil ver isso, por exemplo, uma pessoa que não é nem religiosa, mas quando tem um aperto muito grande na vida, ela é capaz de rezar, é capaz até de fazer promessa, porque se trata de uma extrema necessidade que pode ocorrer eventualmente. E embora esta abordagem não seja religiosa, convém reconhecer que a religião, ela e foi inspirada na consciência, sendo que a autoconsciência, né, dessa nossa dimensão superior, ela foi retratada como as diversas religiões, mas mesmo assim é comum a gente ver pessoas recorrendo à sua riqueza interior através da autoconsciência, dimensão superior, mesmo na sua forma de religiosidade, como uma situação de extrema necessidade, sendo que a pessoa que não é avarenta, que não tem avareza, ela usufrui as suas riquezas continuamente, sem autoprivação. A inveja, no caso aqui, seria a inveja exterior, um desgosto com o bem viver que alguém manifesta em sua vida, mas é uma consequência, é um sintoma da inveja anterior, um sintoma da avareza que ela tem consigo mesma, tá? Desgosto com o bem viver que alguém manifesta em sua vida. Mas a pessoa chamada de invejosa, ela quer destruir o bom usufruto do outro, ela não quer exatamente usufruir também, porque se a pessoa vê alguém usufruindo suas riquezas e ela tem o desejo de usufruir também, isso não é considerado inveja na psicologia. Isso é considerado aceitação daquela pessoa como um exemplo que ela também pode seguir e também usufruir melhor a vida. Então, o que existe de patológico na inveja é querer destruir o bom usufruto do outro, o bom usufruto da vida que a outra pessoa tem. Tá? Isso é doentio, isso é patológico. E o orgulho. É interessante que o orgulho pode ser uma falsa autoestima. Orgulho é muito atuante como defesa do ego, arcando com os prejuízos na sua própria vivência. Então a pessoa, digamos assim, é invejosa, tanto interior como exteriormente, mas o orgulho não permite que ela perceba o seu erro interno, o seu erro psicológico, a sua atitude invertida. Então ela mantém um apego ao sistema de pensamentos e emoções, com o seu eu aprisionado em certezas, aqui entre aspas, né? Porque muitas vezes a pessoa orgulhosa, ela é apegada em pensamentos ultrapassados, mas que na cabeça dela aqueles pensamentos e emoções são certezas. Então ela está equivocada, mas o orgulho age em defesa dessa postura. Tá ok? Manifestações saudáveis. O ser humano tem as manifestações saudáveis que nós devemos até enfatizar, tá ok? Então, o eu identificado com o self, que é a raiz do nosso ser, ele manifesta, primeiro, gratidão. No sentimento de gratidão, se torna capaz de fazer
meditação libertadora e alcança a autossatisfação, que é aquela satisfação direta, como disse o Carlos Drummond de Andrade, uma felicidade sem motivo, porque vem de dentro. Tem propósito evolutivo. A partir da meditação libertadora, consegue ter uma meditação ativa, que é a meditação simultânea às atividades do dia a dia, né? Com pensamento criativo. Pensamento criativo justamente porque a capacidade de meditação, que é o desapego dos próprios pensamentos, né? Principalmente de pensamentos fixos, torna o eu livre de pensamentos, de forma a ser capaz de ter pensamentos novos, pensamentos criativos e, consequentemente, ter uma atuação autoconsciente no nosso contexto, no contexto em que atua, estando em ação, produzindo contribuições e, consequentemente, a autorrealização, porque a autorrealização do eu, ela é consumada quando a pessoa consegue dar contribuições de valor no contexto em que ela vive. Então, contribuições dadas constituem a autorrealização da pessoa, a autorrealização do eu. Aqui uma observação. Os vídeos da sessão Consciência Ativa discorrem mais especificamente sobre os benefícios que são decorrentes da autoidentificação com o self. E chave da conversão. A chave da conversão do apego ao ego, a libertação do ego e autoidentificação com o self. É a pergunta: quem sou eu? Então, a chave do autoconhecimento é a pergunta: quem sou eu? Eu sou o meu corpo? Não. Sou minha mente? Não. Sou minha história? Não. Sou o meu ego? Não. Sou a consciência? Sim. Inclusive, o nome do canal é Somos a Consciência, porque já tem embutida essa conclusão, essa vivência, essa experiência pessoal. Mas essa pergunta tem questões complementares que são muito utilizadas na psicoterapia, na psicanálise. É comum o psicoterapeuta perguntar para o seu paciente: quanto de você existe no que você odeia? Porque quando a pessoa tem uma insatisfação interna, ela tende a projetar aquela insatisfação procurando uma causa externa. E o terapeuta procura desfazer essa ilusão, contribuindo com a questão: quem sou eu? De forma a ser respondida pelo paciente. Então, o terapeuta pode perguntar algo assim: quanto de você existe naquilo que você odeia? O Freud começou com essa abordagem. Uma variação dessa pergunta é: quanto de você existe naquilo que você procura? Ou ainda, vamos ver o que é isso no seu interior. Ou, a que você associa tal coisa para fazer a interiorização e encontrar a raiz do próprio ser? Ou ainda, qual seria o significado disso? Tá? Então, era isso que tínhamos para compartilhar sobre ensinamentos consciência. Então, muito obrigado.